Provérbios capítulo 10. Hoje começa a sessão dos provérbios propriamente ditos, provérbios de Salomão, ditados, frases que encerram em si mesmas um ensino, uma lição, uma mensagem. Então, neste capítulo, tu vai perceber que um versículo não tem necessariamente a ver com o anterior ou o posterior. Tu pode ter um tema sendo abordado, tratado no verso 2, que não corresponde ao verso 13 nem ao verso 1. Não há uma sequência. Cada versículo traz uma ideia diferente, específica. Então, tu já pegou tua Bíblia? Vamos começar o estudo do capítulo 10, verso 2. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. As riquezas que são adquiridas de forma desonesta não são duradouras, não são abençoadas. De nada se aproveita, de nada valem. Porque é a bênção do Senhor que nos enriquece. A sabedoria promete riquezas e prosperidade para quem seguir os seus conselhos. Mas as riquezas que são adquiridas, construídas de forma ilícita, não têm a bênção de Deus. E elas se esvaem, elas são consumidas pelo devorador. Verso 4. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Aqui nós temos um paralelismo antitético. Lembra disso? Quando há uma contradição, um contraste, uma oposição. O que nós temos aqui? O trabalho num polo e a preguiça no outro polo. Num extremo, nós temos um louvor, uma valorização do trabalho, e no outro extremo, nós temos uma crítica, uma censura à preguiça. E isso nós vamos encontrar em vários provérbios. Porque lembra quem é o público-alvo? São jovens rapazes que estavam ambicionando, aspirando, sonhando com a vida na corte, querendo ser, entre aspas, funcionários públicos, participarem da burocracia real. Lembra no primeiro capítulo em que eu fiz a introdução? E também príncipes, jovens que eram da linhagem real e precisavam valorizar o trabalho. Porque o que a preguiça faz? Nada. E o que o trabalho faz? Tudo. Não há limites para o trabalho, para a profissão, para a habilidade, para a competência, para o profissionalismo. Mas a preguiça destrói, né, o preguiçoso. O preguiçoso logo empobrece, cai na miséria, na penúria, porque Deus não é preguiçoso. Deus é trabalhador. Jesus disse: meu Pai trabalha e eu trabalho. Eu trabalho, meu Pai trabalha. O trabalho está desde o Éden. Deus disse para Adão que ele ia cultivar o jardim,
arar a terra, cuidar dos animais, dar nome para os bichos. Deus deu várias. Aí crescer e multiplicar também, né? Deu várias ordens para Adão no Éden. Então o trabalho é uma bênção. O que se tornou maldição foi o suor, o cansaço, o estresse, a preocupação que vem do trabalho. Muitas vezes, quando a pessoa ou trabalha de menos ou trabalha de mais. Então, é bem claro neste provérbio que os trabalhadores dedicados, habilidosos, competentes, disciplinados, esses vão prosperar, esses vão enriquecer. Versículo 10. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. Esse é outro tema muito abordado no livro de Provérbios. O que a gente fala e o que a gente não fala. Então, e aqui tem um detalhe que quem está acompanhando os vídeos lembra que eu falei também que existe uma linguagem silenciosa. Então, por exemplo, aqui está falando, ó, quem pisca os olhos. Tem outra tradução que diz quem acena com os olhos, quem fecha os olhos, quem dissimula com os olhos, quem desvia o olhar. Tudo isso é uma forma de mostrar que a pessoa está mentindo, de que ela não está sendo honesta, de que ela não está sendo sincera. E também tem um outro sentido, de fazer vistas grossas, de tu não enfrentar os problemas, os erros, os desafios, as dificuldades. Então, tu finge que não viu, tu faz de conta que não é contigo, não é com ele, nem sabe o que tá falando, entendeu? Ele disfarça com o olhar. É uma forma de deixar o mal quieto, deixar passar aquela situação. E não é isso que a palavra nos ensina. Nós devemos repreender, enfrentar, encarar, né, as situações, a realidade. Porque muitas vezes, para te promover a paz, para te colocar a ordem, organização, colocar os pingos nos is, tu tem que fazer isso. E claro, isso dá trabalho, e isso exige honestidade, exige integridade, exige coragem, que muitas vezes as pessoas não querem lidar com essas coisas. Verso 13. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Palavras sábias vêm dos sábios. Parece óbvio, né? Mas palavras sábias vão vir de quem tem entendimento, de quem tem inteligência, de quem está buscando se aprimorar, se aperfeiçoar. Não vai vir de um tolo, de um louco, de um insensato. Não. Então não tem como tu procurar sabedoria nesse meio, no meio da loucura, da insensatez, do pecado, do erro. Não. A sabedoria vem de quem é sábio. A sabedoria vem de quem busca a sabedoria do alto. 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Ó, o mesmo assunto, a fala. Tu demonstra a tua sabedoria falando ou ficando quieto. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro. Eles valorizam. Isso é importante. Todo dia a pessoa clama, pede, implora, grita por sabedoria. Sabedoria para viver, sabedoria para entender, sabedoria para se relacionar. Sabedoria é um tesouro e a gente não fica jogando, desperdiçando, desprezando.
destruindo os nossos tesouros. Não, a gente guarda, a gente zela, a gente valoriza. 15. Os bens do rico são a sua fortaleza. O que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. Também parece óbvio, mas às vezes o óbvio é tão óbvio que as pessoas não refletem sobre ele. Então, o que está querendo dizer aqui? Que o rico, ele acredita que a sua força, a sua fortaleza, o seu poder, a sua cidade forte, murada, protegida, fortificada, é a sua riqueza. E por isso muitas pessoas, quando entram em falência, quando tem um viés negativo nos seus bens, no seu patrimônio, nas suas aplicações, entram num desespero, num colapso nervoso, adoecem, cometem loucuras contra si mesmo, fazem coisas. Por quê? Porque a sua força, a sua vida, tudo que elas têm está na riqueza. Elas não conseguem ver ao redor. É só o dinheiro, os bens, o patrimônio, a riqueza. Elas colocam tudo na riqueza. E o pobre... Aí tu vai dizer, mas como que pode... Pensa, vamos pensar junto que tu vai entender. O pobre, na sua pobreza, ele acha que porque ele é pobre, ele é miserável, ele é desgraçado, ele é amaldiçoado, ele acha que tudo é a falta de recurso. E nós sabemos que não é. Se tu tem saúde, se tu tem condições de trabalhar, se tu tem uma família, se tu estuda, tu pode reverter essa circunstância. Se tu pede a Deus ideias criativas, se tu pede a Deus direção, se tu depende da sabedoria de Deus, se tu busca em Deus, se tu é fiel a Deus, quantos caminhos Deus pode apontar, guiar, orientar para uma pessoa superar suas limitações financeiras. O maior problema do pobre é a sua mentalidade de pobre. É a sua mentalidade escassa. É a escassez que habita na sua mente. Porque quando ele tiver uma mente sábia, renovada, transformada, ele mesmo vai conseguir sair da sua pobreza, da sua miséria. Nós temos exemplos magníficos de pessoas que começaram a vender água. Literalmente água. É muito exemplo. Vendendo banana. Claro, para nós, aqui na nossa realidade, água de coco é cara. Mas tem pessoas em estados brasileiros que a água de coco, ela às vezes é mais fácil até do que a água mineral. E mudaram toda a sua história da sua família vendendo água de coco, plantando coco, colhendo coco. Então, assim, eu podia dar muitos exemplos de pessoas que rompem com a pobreza, que rompem com a miséria, por quê? Porque não se entregam para elas, não crê naquela realidade negativa, daquela ruína. Nós sabemos que Deus prospera. Aquele que é fiel não vai mendigar o pão. Aquele que é justo não vai passar necessidade. É a promessa de Deus. 16. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do ímpio leva ao pecado. O salário do justo produz vida, porque a bênção do Senhor está sobre o justo. O dinheiro sujo, o dinheiro maligno, mal ganho, ele é pecado. E o que o pecado leva? A morte, a ruína, a perdição, a destruição. 18. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Essa frase também pode ter algumas interpretações. Em primeiro lugar, quem encobre o ódio significa o quê? Que é falso, que é mentiroso. Porque por dentro ele tá com ódio, tá com raiva, quer matar. Se pudesse,
faria alguma coisa. Mas por algum motivo, ou até por covardia, ele não demonstra isso. E aí o que ele faz, vamos dizer, para se vingar? Já que ele encobre o ódio. Então o que ele faz? Ele difama, ele calunia, ele mente. Ele mente pelo lado de fora e mente pelo lado de dentro. E eu vou te dizer, essas pessoas são as mais perigosas. Porque é preferível uma pessoa que diz que não gosta de ti, que te distrata, e tu fica sabendo quem é aquela pessoa, do que aquela que tem duas caras. Lembra? Sepulcro caiado? Por fora é branquinho e por dentro 19. De novo, quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Esse eu considero que é o nosso maior desafio. Não falar demais. Falar demais pode ser falar por muito tempo, falar sobre tudo, e também falar mentiras, aumentar, exagerar. Então, quem fala demais, peca. O calado, o que modera suas palavras, o que escolhe as suas palavras, o que é objetivo, conciso, ponderado, ele é prudente, ele é sábio. 20. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras do justo são preciosas, são prata. E dizem que no reinado de Salomão era tanto ouro que a prata ficou barata. Mas aqui ele está querendo dizer que era preciosa, né? As palavras do justo são prata preciosa, prata escolhida, uma prata de boa qualidade. Mas o coração do ímpio não tem valor algum, não vale nada, porque lá dentro não tem preciosidade, não tem uma joia, não tem nada de valor. 21. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Acho lindo esse versículo. As palavras do justo, elas apacentam a muitos, diz uma tradução mais antiga. Apacentam, acolhem, acalentam, consolam, dão ânimo, fazem bem, sustentam, nutrem. Olha quanta riqueza nós podemos encontrar em palavras abençoadas, em palavras sábias. Quanto mais nós buscarmos a sabedoria, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós nos enchermos desse espírito de sabedoria, que é o próprio Espírito Santo, mais palavras de bênção nós teremos para as pessoas, mais condições nós teremos de alimentar, de nutrir, de apacentar, de animar, de fazer bem, de sustentar, de abençoar. Esse é um dos principais motivos de nós estudarmos Provérbios, estudarmos as palavras de sabedoria. Porque estudando, entrando no nosso íntimo, entrando na nossa mente, quando nós abrirmos a nossa boca, vai sair bênçãos, vão sair palavras sábias, palavras temperadas com sal, palavras agradáveis. 23. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria.
A nossa alegria de estarmos estudando, de estarmos nos alimentando diariamente dessas pérolas, dessas joias raras, dessas preciosidades que são os provérbios, alegra o nosso coração. Mas o insensato, o tolo, o louco, o ímpio, o perverso, sabe do que ele tem prazer? Sabe o que ele gosta? De fazer o mal. Ele se diverte fazendo o mal. Ele quer rir da desgraça dos outros. É assim que eu interpreto. 24. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que os justos desejam, Deus lhes concede. Os temores dos perversos se tornam realidade. Aquilo que tu teme é aquilo que te acontece, sabia? O justo, ele tem esperança, ele tem fé, ele tem sonhos, ele tem planos, ele tem projetos, ele tá vivo. Então, as esperanças dos justos estão apresentadas diariamente através de suas orações diante de Deus. Nós colocamos os nossos caminhos diante de Deus, nós colocamos os nossos pedidos humildemente diante de Deus. E a palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tudo aquilo que tu pedir em nome de Jesus com fé, tu vai ser atendido. Por que é dito assim? Porque tu não quer a tua vontade. Tu coloca diante de Deus, mas a vontade que prevalece é a de Deus. E quando Deus vê o teu coração, Ele te abençoa. Então, as esperanças do justo são concedidas. Aquilo que o justo anela, deseja, clama, Deus cumpre, Deus realiza. Por quê? Porque tu tá pedindo dentro da vontade de Deus. Tu tá pedindo para a honra e glória de Deus. Tu tá pedindo porque tu teme a Deus. É completamente diferente da pessoa que pede para seu benefício, para seus deleites. Como é dito em Tiago, vocês oram, vocês pedem mal para seus deleites, por isso vocês não recebem. Então, porque não é justo, aquela petição não é justa. 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Gente, eu não sei o que é pior. Vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos? Eu não sei. Acho que até a fumaça é capaz de ser pior, né? Dependendo da sensibilidade. Então, o preguiçoso... O que quer dizer isso? Vinagre nos dentes, fumaça nos olhos. Quer dizer que é algo que te irrita, te causa uma reação alérgica, contrária, desagradável, desconfortável, é ruim, tu passa mal, né? Tu consegue entender? Por exemplo, fumaça, a gente começa a lacrimejar, a chorar, é horrível. Aí, esse é o exemplo de tu ter que mandar um preguiçoso. Tu ter que dar ordem para alguém que a última coisa que ele quer é obedecer. Então, o preguiçoso, ele irrita seus chefes. Vamos pensar nesse sentido do contexto do trabalho e da preguiça que a gente falou antes. Ele irrita seus pais. Se são os pais que estão mandando o filho arrumar a cama, tomar banho, fazer qualquer coisa, não sei. Irrita. Seus superiores, né? Seja quem for, quem tiver com autoridade sobre o preguiçoso. Seus próprios amigos, vizinhos, irmãos, enfim. Quem gosta de ter que mandar um preguiçoso? Quem gosta de lidar com alguém que é preguiçoso? Alguém que não faz o mínimo por si, pelos outros ou pelo ambiente. É muito irritante. 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. As esperanças do justo têm a ver com a fé.
tem a ver com a palavra, tem a ver com o que ele conhece do próprio Deus. E por isso resulta em alegria. Por mais dificuldades que a gente passe na vida, nós trazemos à memória o que nos dá esperança. Nós renovamos a nossa fé em Cristo, em Deus, através do Espírito Santo que nos consola diariamente. Por isso, nós esperamos com alegria. Por isso que a gente não entrega os pontos. Por isso que a gente não desfalece. Por mais que o nosso corpo exterior se corrompa, se deteriore, se enfraqueça, o nosso homem interior, nossa alma, o nosso espírito, a nossa fé, a nossa esperança é renovada em Deus. Se a tua esperança não está renovada, busca, pede para o Senhor renovar, para o Senhor te dar vida, para o Senhor te fortalecer. Pede ânimo, disposição, coragem, força, espírito de fortaleza. Aí as tuas esperanças vão ser alegria. Tu vai ter alegria de novo de sonhar, de trabalhar, de buscar. O ímpio não tem nada disso. As expectativas dos ímpios não dão em nada, são frustradas. Sabe aquela pessoa que é um balão que vem um alfinetinho, tuf. Às vezes tem balão que estoura só com a força do vento. Eu via muito isso com as crianças, né? As crianças ficavam frustradas porque a gente começava a encher os balões para algum aniversário, alguma festa, alguma coisa, e aí eles mesmos estouravam os balões. Por quê? Porque é muito sensível, é isso que está dizendo. As expectativas dos ímpios, elas são nada, são frustradas. Elas são abaladas por muito pouco. 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas a ruína para os que praticam a iniquidade. Vou ler de novo. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. O que quer dizer isso? Não se abala. O íntegro é aquele homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram os rios, as enchentes, sopraram os ventos e a casa permaneceu firme. Mas a destruição vem para quem pratica o mal, vem para o perverso, vem para o ímpio. O homem que construiu a casa na areia. Aí desaba tudo. Esse foi o capítulo 10 de Provérbios.